Hello, troopers! Hoje eu trouxe um convidado de peso aqui, hein? Bora. O cara serviu ao exército americano, but não falaremos em inglês, vamos falar em português. Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas e vou, ó. Levantou? Cadê? Cadê a nossa câmera? Ó. É na linha da sobrancelha. Na linha da sobrancelha. Isso aí, meu amigo. Vibrador, baixo, bate fazendo barulho. Coisa boa. É bater continência ou Não. prestar continência, Kleber? Isso aí já começa numa hora que... O que acontece? As pessoas geralmente... Por que você não bate continência para ele? Você não bate, você presta continência. Porque a continência, ela vem o quê? Você presta continência para alguém superior a você. Na hierarquia, você, por exemplo, um sargento não presta continência para o soldado. O soldado que presta continência para o sargento. No Exército dos Estados Unidos, a gente só presta continência para oficial. Perfeito. Aí da onde vem o prestar a continência? Por que ele mostra a mão? Há muito tempo atrás, quando era usado armas brancas pelos combatentes, pelos guerreiros, para eles ter proximidade com o superior, ele tinha que mostrar a mão, para dizer que não tinha uma faca, não tinha nada para acertar o superior. É isso aí. Então, sempre que nós vamos falar de liderança, sim, você prestava continência e mostrava que sua mão estava desarmada. Bom dia, bom dia. E assim você presta continência a uma pessoa superior. Excelente. Pessoal, fiquem aqui conosco nesse podcast de hoje, que ele vai ser incrível, incrível, porque eu trouxe aqui o Kleber Serpa, Sargento Kleber Serpa. Sim. Foi um amigo de infância, ficou sumido anos, e ao retornar ao Brasil, né, eu tive a notícia que você prestou ao exército americano, teve em guerras, e hoje nós vamos trazer aqui bons conteúdos aonde que todos os seus conhecimentos e experiências se aplicam aí no empresariado, certo? Gestão de pessoas, liderança, ninguém nasce CEO, né? Ninguém nasce general. Ninguém nasce general. Então, é como o Kleber conseguiu trazer todos esses conhecimentos para o dia a dia e trazer bons conhecimentos aí para as pessoas, né? A gente lidera a todo momento. Todo momento. A todo momento nós estamos liderando, né, Kleber? Então, nós vamos falar muito sobre isso aqui, né, cara? Então, se apresente para a gente começar esse bate-papo super legal aí. Vou ter que deixar lá. Hello, Trooper! Quem fala que é Sargento Serpa. E hoje eu tô com o Márcio, um grande amigo, empresário, um cara assim que eu tenho total admiração. E a nossa amizade começa bem antes, né? Mas eu acho que profissionalmente nós encontramos depois 2010, 11, isso, mais ou menos. Que nós começamos a alinhar algumas coisas na área profissional. E, como se diz, algumas pessoas falam, como que um sargento entende tanto de liderança, de equipe, de vendas? Mas não é. É alguém de vendas, de liderança e equipe que se tornou sargento do Exército dos Estados Unidos. É uma certa diferença. Perfeito. Porque no Brasil eu trabalhava na área de marketing, eventos, vendas, setor varejistas, treinamento de equipes, loja de shopping, moda. E em 2002 eu decidi romper tudo, quebrar todos os paradigmas e ir para os Estados Unidos. Perfeito. Cara, mas já vamos matar a curiosidade da turma. Como que você, um brasileiro, a gente sabe o quanto é difícil entrar nos Estados Unidos, né? Sim. Cada um entra de uma forma. Claro. Mas como que você conseguiu fazer parte do exército americano? Não deve ser fácil uma seleção para isso. Algumas pessoas acham, até pessoas próximas, que eles estavam pegando imigrantes ilegais e colocando front. Uhum. Tipo assim, o cara é ilegal, ele precisa de documento, mas na verdade a pessoa tem que ter o green card, ser cidadão e prestar um concurso público. Sim. Não é como chegar, levantar a mão, eu quero servir. Porque se fosse imigrante ilegal, é quase que uma seleção de suicidas, né, cara? O cara ia justamente, ele ia pegar, ele sabia que ele ia ser jogado no pior. Com certeza. Aí não tem nada disso. E quando eu fui para 2002 para os Estados Unidos, fui como turista, na época, na ânsia de descobrir novos horizontes, novos mercados, e acabei ficando nos Estados Unidos. Uhum. Vi uma gama de oportunidades e coisas que eu não tinha aqui no Brasil. Aí eu resolvi ficar, e nesse período eu consegui minha documentação, através de trabalho, peguei meu green card e consegui chegar ao sonho americano. Comprei casa, desenvolvendo atividades muito rentáveis, muita grana, mas aí o mesmo sentimento que me levou a ir para os Estados Unidos me fez prestar concurso para o Exército dos Estados Unidos. A diferença do ser e do ter. Uhum. Aqui no Brasil, antes, eu tinha muita valorização no ter.
Perfeito. E você acabava deixando o ser de lado. Aham. Aí, o que eu digo assim, aí quando você prioriza o ter, você vai estar sempre vazio. E o ter é consequência, Justamente. né? Quando ele é consequência, ele é lindo. É. Mas quando ele é seu goal, quando é seu objetivo, o que acontece? Hoje nós temos grandes empresários, grandes artistas, milionários e com depressão Perfeito. gravíssimas. Por quê? Priorizaram o ter. E o ser vai ficando para trás quando a pessoa acorda. Fala, e aí, quem que sou eu? Já falei muito de propósito nessa mesa aqui, que é o ser. Né? Qual que é o seu propósito? Eu estou indo para onde? Estou entregando o quê? Estou ajudando quem? Quais pessoas? E a consequência disso são os reconhecimentos, vem dinheiro, vem um monte de outras coisas, mas não é isso primeiro. Na parte natural. Exatamente. Eu digo, um dos meus treinamentos, que é o principal, que eu acho que a pessoa tem que fazer todo dia de manhã, primeira coisa, depois de ter arrumado a cama, chegar no espelho e falar, quem sou eu? Uhum. Depois de você descobrir quem é você tem que dar para você um cumprimento. Cara, você é muito bom. Por quê? Aquele primeiro dia, a primeira imagem já está te dando um elogio. Uhum. Então, aquela ideia de você acordar, igual, por exemplo, já pensa, pô, já esse dia vai ser pesado. Ali você já está selando o seu dia que vai ser pesado. Exatamente. Acordou, olhou no espelho, você é o cara. Aí as pessoas falam, não, então o cara vai ser tirado, o cara vai ser convencido, mas não é. Como assim no exército, como na área, qualquer área familiar, se você não for bom, meu amigo, você não é nada. Tirando a nossa filha, Sim. Ninguém vai falar isso pra gente. Não, aí é, como diz o super pai. Apesar que esses dias eu perguntei pra minha filha, Cecília, quem que é o melhor pai do mundo? Ela me olhou e falou assim, minha mãe. Eu falei, pô, não, com ela eu aceito perder. Pra ela eu aceito perder. Perfeito, cara, perfeito. Então, vamos lá. Você participou lá da seleção do Exército Americano, embarcou numa missão, porque você saiu para a guerra, né? Sim, Imagino que sim. teve várias etapas antes, de treinamento, Sim. preparação, obviamente. Mas aí você foi lá para a linha de frente do combate. Né? E aí, eu queria que você contasse, só para a gente alinhar o storytelling, lá na frente nós vamos falar de liderança, questões emocionais, comportamentos e tal. Mas certamente, nessa ida, você tinha um líder momentâneo, depois você virou um líder situacional ali naquele ambiente conflito, ambiente crítico. E eu queria que você contasse como que foi ali o seu período de desenvolvimento, até pessoal mesmo, Claro. né? Ali naquele cenário de guerra, né? Como que foi tudo isso, essa construção aí? Eu digo que existe um Kleber Serpa antes exército, um Kleber Serpa pós-exército e depois o pós-guerra. Uhum. Porque no treinamento, o que acontece com o treinamento militar? São quase 4 meses, intensivo, que eles quebram o civil, desmoralizam, fazem tudo que é aquele tipo tropa de elite, mas bem pior, para você se tornar um soldado. Perfeito. E eles te dão toda aquela sensação de poder, de eu posso, eu consigo. E quando eu cheguei no Exército dos Estados Unidos, o que eu entendi, que é uma coisa que muitas pessoas hoje não fazem, é a leitura de ambiente. Uhum. Eu, por exemplo, cheguei, a maioria do pessoal era novo, eu era o único não nascido nos Estados Unidos, e como eu conseguia ganhar o respeito desse pessoal, ganhar o respeito de liderança e possíveis liderados. E as pessoas que estavam na mesma linha que eu. Então, assim, o que é mais difícil hoje, algumas pessoas pensam que a liderança, ela vai cair no seu colo. E acontece que várias vezes quando cai no colo, a pessoa não sabe o que fazer. São líderes que são nomeados, às vezes, por... o pai já era dono, o pai era chefe, alguma coisa assim. E aí eu entendi o seguinte, ali não existia mais o argumento de vendas, ali não existia mais você tentar convencer com a palavra, porque o que eu sempre fiz na área de marketing, na área de vendas, ali eu tinha que mostrar realmente quem que era eu. Porque eles, como é até um ditado do exército, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exato. Então você tem que fazer algo que as pessoas vejam o que você está fazendo. Não adianta você chegar no exército, num ambiente de guerra, falar, eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí não provar. Porque a todo momento você tem que provar. Você está num combate, você tem que levar equipamento, treinamento. Se você não provar quem você é, você não sai do lugar.
Foram quantos anos? De treinamento para começar, no exército são 4 meses para você se tornar um soldado. Aham. Aí foi engraçado que quando estavam denominando para onde a gente ia, eu achei que eu ia para o Alasca. Aham. E eu falei, não, Alasca não, cara, eu não acredito que eu Tem vou para guerra no Alasca. Alasca? Não, mas é para base, porque quando você sai do treinamento da Geórgia, que é a Aham. casa da infantaria, você vai para uma base, É. e aquela base é o seguinte, por exemplo, se eles estiveram na guerra durante 1 ano, você chegou naquela base, eles voltaram da guerra, é arriscado você ficar 3 anos sem ir para o combate. Só que aí eu peguei e falei, Alasca não. Quando eu cheguei pro meu sargento superior, eu falei, mas é Alasca mesmo? Aí ele virou e falou assim, seu animal, ele tratou a gente bem, bem legal, bem polite lá. É. Que Alasca? Você vai pra Alemanha. Aí eu falei, pô, Europa, sensacional. Vou pra Alemanha, sensacional. Aí virou, sensacional. Só te explicar uma coisa. Alemanha, você só troca a meia e vai pra guerra. Que é um termo que a gente usa. Entendi. Trocou a meia, já vai pro combate. E foi o que aconteceu. E Márcio, o que foi mais difícil, você imagina, eu fui para pelotões que estavam treinando 3 anos junto na Alemanha e foram 15 dias antes para o ambiente, o cenário de guerra. Uhum. Você imagina você chegar, encontrar toda a equipe que treinava juntos, já tinham aquela irmandade, já tinham aquele comprometimento, e você aparecer cair de paraquedas numa tropa dessa. Não é fácil, inserção dentro de uma equipe já formada. Formada. Isso a gente sabe em todos os ambientes, né? Se é um grupo de amigos, você é um novato, é difícil se inserir. Justamente. Numa empresa, num ambiente empresarial, já está formado ali aqueles grupinhos ali, e você entrando como um novo integrante, nunca é fácil essa inserção. E é aí que tá, nós éramos 3, eu, mais 2 soldados, um do Texas, o outro de Orlando, os 2 americanos, e nós chegamos lá e era bem engraçado, porque eles estavam, um grupo aqui, quando nós aproximávamos, eles desviavam. Ó. Aí eles estavam conversando, a gente chegava, eles saíam. Uhum. Automático. Uhum. Nem cumprimentavam. Sim. E aquilo é... O que você tem que fazer? Aí eu falei, onde eu tenho que provar que eu mereço estar junto deles. Sim. Porque eram pessoas já bem treinadas, pessoas que vários já tinham 2, 3 passagens não só pelo Afeganistão, mas pelo Kuwait, pelo Iraque. E aí eu falei, cara, como é que eu provo? Só que eu tive um batismo de fogo logo um mês. Nós tivemos um combate muito forte e aonde o posicionamento meu e mais de um outro, nós ganhamos respeito ali. Foi como diz, na prática mesmo, durante o combate, durante a operação, que nós voltamos, aí nós ganhamos a CIB, que é um Combat Infantry Badge. É uma badge, né, uma insígnia, dizendo que você já teve contato com o inimigo. E aí, nós somos os primeiros a receber aquela insígnia. Olha isso. Então, assim, aquilo ali foi um batismo, que foi o batismo que falou assim, olha, ali você faz parte do grupo. E daí você mudou o posicionamento, Sim. então, né, de como ser visto perante os demais. Talvez pessoas que já estavam ali há tanto tempo, se achando pronto para o combate, sim, na hora, assim, agora é hora do fogo, né? Vamos lá para o combate de verdade. Certamente tem os que falam, opa, vou dar uma recuada aqui. Com certeza. E tem os que vão para a linha de frente. Tem uns mais sem noção que vão mesmo. Eu falo que, tanto no mundo corporativo como no exército, um pouquinho de responsabilidade te lança. E aí é o que eu falo, o medo. Pessoal, você não tinha medo? O medo nos deixa vivo. Toda decisão que se você tem um pouquinho de medo, não a ponto de travar, mas te direcionar na posição certa, o medo ajuda. Se a gente ficar dando passos somente no seu nível de segurança, você não vai sair do lugar. Não sai. É zona de conforto. Zona de conforto. Né? Aonde que está o seu ambiente de crescimento? É fora da zona de conforto. Isso aí, né, a gente já ouviu falar e ultimamente é o que mais tem acontecido com as pessoas. Né? É fora da zona de conforto que você cresce. E hoje a zona de conforto tá fácil, né? Você encontra na palma da mão. Muito. É um ambiente de distração. E hoje, você consegue muita informação, muita coisa que deixa parado ali. E hoje, para você encontrar profissionais hoje que não são dependentes disso aqui, tá cada dia mais difícil. Exatamente. E aí uma coisa também, eu não falo que foi um truque, foi uma tática que eu usei pelo seguinte, imagina, eu era o mais velho do pelotão, com inglês, segunda língua, e tinha chegado há pouco tempo ali. Eu falei, beleza, eu já ganhei o respeito das pessoas que estão combatendo junto comigo. De certa forma, ganhei não, estava começando a ganhar.
Eu falei, como que eu ganho agora os olhares do comando? Eu Perfeito. falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu não poderia fazer nada que pudesse mostrar que eu estava querendo aparecer. Uhum. Então, teria que ser uma coisa bem calculada. Nós éramos de unidade Strikers. Strikers são veículos blindados. Perfeito. E eram 4 pelotões. Eu era o terceiro pelotão. O que acontecia? Quando a gente chegava, depois de um troca de tiro, alguma coisa, o blindado que eu tinha ponto .50 em cima. E os cartuchos ficavam espalhados no veículo todo. Uhum. Quando nós chegávamos na base, às vezes 15 dias, 20 dias de missão, o veículo estava lotado de cartucho. É. O que eu fazia? Organizava a casa, né, meu amigo? Chegava, ia lá, todo mundo saía, porque nós temos pontos de internet, algumas bases espalhadas no Afeganistão, tínhamos, né? E aí todo mundo corria para falar com a família, aquela coisa toda. Eu falei, cara, aí eu vou. E aí eu ia lá fazendo aquilo, aquela coisa toda. E como nosso, não gosto de falar, odeio esse termo jeitinho brasileiro, Uhum. mas carregava o latão de lixo mais devagar quando via um superior, para falar, opa. Claro. Aí um dia o capitão chegou e falou assim, Ferrari, que eles não falam, por isso que eu falo Serpa, que fica mais fácil. Quem te mandou limpar os strikers? Pra ninguém não, senhor. Quem te mandou? Era para você não estar aqui. Uhum. Aí eu falei, esse é um perímetro que agora só o mecânico e o motorista que devia estar aqui. Mas eu achei que deveria ser limpo para ficar pronto para operacional para a próxima missão. Ele falou, a partir de agora, você vai escolher quem vai limpar os strikers, você vai ficar responsável, mas você não vai fazer nada. Você vai ter que só mandar quem vai ser. Aí, Já assumiu uma posição de liderança aí. E agora, como que você chega para os amigos e fala assim, deixa eu te falar, ninguém vai ficar aqui para limpar. Aí é aquela coisa, você tem que tomar opção, e como até no mundo corporativo, quando você ganha um cargo de liderança, você já é visto como uma pessoa não benquista. Exatamente. Porque talvez você é o puxa-saco, talvez você fez alguma coisa para ganhar aquele favor. Mas eu usei, o que eu fiz? Do próximo eu falei, gente, o comandante me falou que tem que ficar 5 pessoas aqui. Eu vou ficar. Quem que vai ficar mais 4? Então não foi eu que estava delegando a função. Sim. Eu recebi a função e estava só repassando. É até isso que você tem que saber, como que você diz para os seus peers, para os seus pares, uma função sem colocar o dedo na cara. Você vai fazer, nós iremos fazer. Exato. Quando você fala nós iremos fazer, é mais suave. Claro que falou, quem inventou isso? Da onde inventou? Quem foi? E eu fiquei calado. E a partir daquele momento se tornou uma coisa automática, limpar os veículos na chegada. E aí automaticamente eu já me desliguei e já ficou as pessoas encarregadas, que geralmente... Nós começamos a delegar algumas pessoas que estavam com falha. E certamente nesse ato, né, nessa atitude que você teve, criou uma onda, porque você estava ali no terceiro carro do pelotão. Sim. Provavelmente isso começou a virar ali não uma regra, né? Mas uma cultura ali momentânea realmente. Aí de todos os outros veículos. Eu fazia parte da companhia Comanche. Então os 4 veículos da Comanche tinham que parar e tinham que fazer limpeza antes. Por que acontece? Essa limpeza era feita pelo mecânico e pelo motorista. O motorista, geralmente, ele tem que chegar antes do veículo meia hora antes e ele fica meia hora depois, para checar fluidos, checar tudo. E o mecânico, às vezes, passar para ver se estava precisando de algum reparo. Às vezes, quando saía, o veículo estava sujo, não estava operacional, numa emergência, alguma coisa, tornou-se aquela tradição de chegar e vai limpar o veículo antes. Então, ele já ficava operacional, pronto, na chegada. Certamente isso virou algo que até hoje acontece lá. E olha como é interessante, como que pequenas atitudes simples, né, que não te tomavam tempo, vira algo componente da cultura daquele local, daquele ambiente. Ou seja, você saiu de lá há alguns anos e deixou um legado. Sim. Certamente outros vários. Com alguns me odiando, mas quem será que inventou isso? Mas ficou operacional. Exatamente. Hoje, nas grandes empresas, às vezes a pessoa deixa de tomar uma decisão, uma pela zona de conforto. Se eu fizer isso, vai ser meu trabalho, e eu não sou pago para isso. Isso não é minha função. E aí você vê que as pessoas às vezes ficam travadas, porque eu falo o seguinte, a empresa contrata, quem se demite é o funcionário. Com certeza. A empresa contrata. Isso é fato. O funcionário que se demite ou se promove. Isso é fato. A empresa não promove ninguém, não demite ninguém. A empresa só assume alguém que está apto a desempenhar outro cargo. E aí aconteceu comigo no Exército justamente isso. E a maturidade também, por eu ser mais velho que eles, já ter a cultura já internacional, aquela coisa toda. E eu passei a usar essa parte minha de amadurecimento
inclusive de trazer as pessoas próximo de mim. Uhum. Porque quando você traz as pessoas, não do jeito de chicote, daquela antiga liderança que você grita, você põe o dedo na cara, aquela que trazer as pessoas para você, que aquela pessoa estava apta a tomar um tiro por mim. É. Ser líder sem ser autoritário. Sim. E é interessante a gente ouvir uma postura como essa, principalmente num ambiente do exército, aonde o nível da hierarquia ele é muito forte. Né? A hierarquia lá é muito respeitada, mesmo que a equipe não concorde, eles vão seguir a orientação do comando maior. Né? Agora, a gente trazendo aqui para um ambiente corporativo, como você disse, você chegou numa função, não precisou perguntar a ninguém qual era a sua trilha de carreira ali, Sim. Você buscou uma nova atividade e com ela você foi promovido a uma nova posição, mesmo que ela não tenha mudado um título do cargo Sim. ali, mas você assumiu uma nova responsabilidade, líder, né? Você foi visto como líder. E exerceu essa liderança sem ser autoritário. Foi uma liderança compartilhada, né? Onde as pessoas estavam sendo comandadas ali, certamente percebiam, mas estava de mão dada daquele propósito. Eu falo que existe águias e patos. Sim. Algumas pessoas são revoltadas por ser pato, mas nós precisamos dos patos assim como nós precisamos das águias. Tem pessoas que nasceram para ser liderados, e não há nada errado com isso, não. Não tem nada de errado. Tem pessoas que querem ser CLT o resto da vida. Sensacional, não tem nada de errado com isso. Certo. Então, hoje, as pessoas veem o que é certo, não existe receita do bolo. Então, no meu caso no Exército, o que eu falei? Eu estou aqui, realizei um sonho, e eu quero chegar a um cargo de liderança. E o que é o diferente do Exército, por exemplo, a diferença de um soldado e de um general é uma bala. Porque se o general for atingido por um projétil, o soldado tem que desempenhar a função dele de líder. Ou ele vai entrar em pânico? Não, ele tem que assumir o papel. Tem uma tropa ali, tá eu, soldado do lado do general. O general foi abatido. Eu vou sair correndo chorando? Eu tenho que entender qual é o posicionamento que o general estava tendo para eu avaliar e falar assim, ó, a partir de agora nós vamos fazer isso. E aí, hoje, no mundo corporativo, quando você desempenha aquela função, o feijão com arroz, você consegue entender o que você vai liderado. Porque é pior, o que já aconteceu comigo, você ser líder de função que você não fez antes. Por exemplo, você não sabe precificar, você não sabe corrigir um serviço. E hoje, muitas pessoas, igual eu estou te falando, algumas pessoas saem da faculdade direto para um cargo de liderança. Sim. Ela encontra a equipe toda viciada, igual, por exemplo, eu encontrei com os soldados que treinaram juntos. E como que ela se posiciona? Porque ela já vai ser vista com os olhos, não sabe de nada. Essa pessoa não sabe de nada. Já tem um preconceito? Já, porque eu falei, chegou aqui agora. Inclusive, tem um soldado que a gota d'água para ele ser quase expulso do Exército foi justamente porque um segundo tenente, na verdade se tornou o primeiro tenente junto com a gente, ele chegou para comandar a nossa tropa, os 4 pelotões, seria oficial. O capitão saiu para uma outra missão e ele veio assumir. E aquelas pessoas que eu falo o seguinte, algumas pessoas que têm muito potencial, mas elas não têm disciplina. Sim. Eu prefiro trabalhar com 10 soldados que não são tão capacitados, mas têm disciplina, do que você ter 5 maravilhosos, sensacionais, top de linha, Ranger, Força Especial, mas os caras não têm disciplina. Cara, olha como que tudo se conecta quando... Daqui a pouco nós vamos falar dos nossos portfólios aqui, mas essa sua fala conecta com o jargãozinho simples que nós falamos no mundo empresarial, que o cara é demitido pelo comportamento. Sim. Contratei ele pelo técnico, excelente, bom histórico, boa preparação, mas o comportamento dele não serve para estar aqui comigo. Porque, para começar, se a pessoa não tem disciplina, você não tem segurança de mandar ela desempenhar uma função. Porque você manda desempenhar uma função, talvez ela ache que é muito pouco para ela e vai desdenhar e talvez fazer mal feito. É isso aí. E aí, quando você pega uma pessoa que está tentando aprender, uma pessoa talvez até limitada, vou dizer a palavra assim, limitada, ela está apta a querer aprender, então ela vai tentar desenvolver da melhor forma. É isso aí. Aí você tem um funcionário, um soldado melhor. Perfeito. E aí, quando chegou, no meio do que a gente chama ramp brief, quando baixa a rampa do striker para sair para a missão, chama ramp, porque o superior fica em cima da rampa e todos os soldados ficam embaixo, soldados, sargentos, praças, né? E aí ele pegou e falou assim, falou o Cherry,
que é Pop Up the Cherry. Aham. Aí ele falou, o que que você falou? Aí não falei nada não, e começou a rir, na frente do superior. Aí aquilo ali já foi assim, motivo de ser visto como uma pessoa indisciplinada, e quando foi puxar a história dele, ele tinha um monte de penalidade, um monte de advertência. Ali começou a ser lavrada a expulsão dele do exército. Aham. E outro fato desse Captain John, depois que ele foi promovido a capitão, ele chegou oficial, geralmente você não aproxima do oficial para falar nada, você até evita, né? Só que ele tava com uma joelheira, Márcio, que era fornecida pelo exército. E a gente chamava até de diapers, que parecia umas fraldas. Ela era muito grande, que era fornecida pelo exército, e a gente comprava uma pequenininha e tal. Cara, eu não aguentei, eu cheguei perto dele, Sir, me desculpa, posso conversar com o senhor? E claro, o que foi? E eu tinha uma extra, uma joelheira extra a mais. Falei, desculpa, eu jamais estou corrigindo o senhor, porque eu sei que o senhor chegou agora, o senhor tem todo o conhecimento, ele formou em West Point, que é a maior faculdade de oficiais de Nova York dos Estados Unidos, os maiores líderes do mundo formam lá. Eu falei, o senhor quer experimentar essa aqui? Talvez fique um pouco melhor, que você imagina, no calor do deserto. Calor, mobilidade. E aquela... Aí ele olhou e... Ué, mas você vai me dar? Eu falei, não, o senhor experimenta, se o senhor gostar. Mas não, eu tenho outra. Ele ficou me olhando assim, aí caiu a ficha, ele percebeu que ele estava usando uma coisa totalmente não apta ao environment, para o ambiente, local, né? Aí ele pegou, tá, eu vou ver. Aí chegou, na próxima reunião que teve, ele estava com as joelheiras certas. Ali eu não só ganhei o respeito dele, como ele viu que eu estava com uma pessoa apta a somar. Sim. Não estava querendo esconder e estava disposto a mostrar meu rosto, porque eu digo o seguinte, no exército, quando ninguém sabe quem é você, isso é bom também. Porque a partir do momento que ele viu o seu rosto, ele vai ver seu rosto em todo lugar. Bem ou ruim. Virou uma referência. Virou uma referência, bem ou ruim. Porque se você estiver fazendo alguma coisa de errado, ele também vai saber quem que é. Sim. Eu sei quem que é o Márcio. No meio de 200, 400 pessoas, você não sabe quem que é o Márcio. Mas um dia que você sabe quem que é o Márcio, você vai ver o Márcio em todos os locais. É isso aí. E ali eu já ganhei o respeito dele. E aí foi interessante que nós tivemos uma proximidade, mesmo na época eu ainda praça, não era sargento ainda, de um cara que ele pegava, chegava e falava assim, o que você acha? Pela minha maturidade. Queria compartilhar uma decisão ali. E aí o que eu falo assim, ó, senhor, quem sou eu para falar, mas eu faria dessa forma. Ah, tá. E às vezes ele mudava uma coisinha ou outra, ou realmente, às vezes falava, não concordo com isso, e fazia da forma dele. Sim. Então, esse sentimento que às vezes no mundo corporativo é o puxa-saco. Para quem te falou para você ir lá fazer isso? Quem te mandou fazer isso? E às vezes aquele pouquinho a mais que você entrega, que vai trazer para você resultados. Porque mais do mesmo o mercado está lotado. Muito. Mais do mesmo o mercado está lotado. A pessoa que chega e fala assim, olha, estou esperando dar 18 horas para ir embora. Caiu a caneta. Eu não vou usar meu carro para ir no cliente, não. São as coisas assim que você fala assim, não vou gastar gasolina para ir no cliente, se quiser que me pague. Outra hora, se não pagar minha conta do telefone, eu não uso meu telefone para a empresa. Exatamente. Então assim, e isso contamina as pessoas que estão do lado. Esse cara que eu estou falando, que eu não vou citar nomes, ele era um cara, um câncer no meio da tropa. Porque ele era muito bom, fit, personal, cara é muito bom, conhecimento tudo. Só que ele contaminava todos à volta. Era aquele cara negativo, ele não sabe o que está falando não, isso vai dar errado, se fizer assim vai dar errado. O que a gente está fazendo aqui? Não devia ter feito ir para outro lugar, devia ter entrado para Marines, devia ter entrado para Aeronáutica, e aquilo ali contamina. Então, assim, essas pessoas têm que ser identificadas e extraídas do ambiente. Né? E é muito difícil, às vezes, você identificar que você está vivendo num ambiente que não é saudável, né? Sim. Ele te contamina o pensamento. Eu estava conversando isso com a Estela, minha esposa, outro dia, justamente o quanto que, às vezes, a gente não percebe o quanto o ambiente ele não é um ambiente de crescimento. As pessoas que te levam a assuntos ali que puxam para baixo, que não te fazem desenvolver, que querem ter algum nível de superioridade em relação aos seus conhecimentos, que não querem ser prósperos em todos os temas, tanto seja ele religioso, cristão, na parte financeira, e quer ficar ali naquele mundinho e mina quem domina alguma coisa. Mas para eles é muito fácil, né? Porque
olha, eu não tenho a capacidade de sair desse lugar aqui que eu criei e eu vou minar o outro que tá indo para uma trajetória diferente. Tem uma coisa que é bem coach mesmo. Você é a quinta pessoa das 4 que você anda. É isso aí. Se você anda com 4 pangaré, você é o quinto pangaré. Vai ser. Se você anda com 4 pessoas que estão correndo atrás, procurando fazer novos cursos, pessoas desenvolvendo, eu digo assim, você é aquela pessoa que vai estar a quinta pessoa. E hoje eu ainda vou mais. Você é a soma das pessoas que você segue nas redes sociais. Com certeza. Você quer entender uma pessoa, você olha quem ela segue nas redes sociais. Porque é o que ela está se alimentando de forma geral naquilo. Uhum. Tudo bem, nós temos direito de ter um perfil ou outro, talvez de humor, ou talvez uma coisa mais leve, mas você vê pessoas aí que seguem simplesmente coisas inúteis, mais inúteis, e ela está se alimentando daquilo o dia todo. Aí, por exemplo, eu nunca tive TikTok, eu já tenho muita coisa que me atrapalha hoje, mas tem pessoas que ficam no TikTok o dia inteiro vendo dancinha, vendo isso, aquilo outro. O que essa pessoa, o que o cérebro dessa pessoa vai estar desenvolvendo? Vai ter medo, assim, da próxima geração, tem medo da geração das nossas filhas. Sim, claro. Né? O que nós vamos criar daqui para frente. Eu acho assim, é uma coisa tão real, por exemplo, lá em casa nós não assistimos canal aberto. Na verdade, hoje só assiste desenho lá em casa. E nós fomos numa festa, e a aniversário de uma menina, acho que de 7 anos, e estavam cantando as músicas lá, sertanejo e tudo mais, as crianças tudo cantando. E minha filha não sabia cantar nenhuma. Ela ficava lá assim, tal. E aí eu comentei com uma pessoa, falei assim, minha filha não sabe cantar. Ela achou ruim, porque a filha dela estava dançando lá e estava cantando. Ela achou que eu estava falando da filha dele, na verdade. Deu mal. Aí pegou mal, que eu não parei para pensar. Eu falei assim, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas olha lá, tá vendo? Fica boiando lá, não sabe o que tá fazendo, você tá deixando a menina à margem de tudo. Eu falei, eu prefiro. Claro. Eu não tô colocando ela numa... Tem uma pureza da parte infantil. Sim, aí, eu acredito que hoje, certo tipo de música eu não tenho coragem nem de escutar perto de uma pessoa mais velha, que eu tenho vergonha. Imagina eu vou colocar minha filha para escutar. Entendeu? Então, assim, hoje, você consome... Hoje, por exemplo, uma criança de 6 anos, ela tem mais informação que o imperador romano na vida toda. Com 7 anos, ela recebeu mais informação do que o imperador romano. Por quê? Tá na palma da mão tudo. Por exemplo, hoje, as nossas filhas, com a idade que ela tem, elas sabem palavras em inglês, falam inglês, chegam pra gente, dominam o celular, dominam um tablet. Sim. Você imagina, isso aqui é natural para elas. É a mesma coisa que você está alimentando, igual a gente estava falando hoje, das pessoas que consomem lixo. Sim, muito. Consomem lixo e a pessoa depois... Por que não está dando certo? Outra coisa também, quando você frequenta ambientes positivos, vou dar um exemplo, você está tendo um problema de divergência com a sua esposa. Se você vai num ambiente tóxico, a primeira coisa que eles vão falar, cara, separa. Eu separei há tantos anos, minha vida é muito mais fácil. E faz isso, separa. Porque é muito fácil. Sim. O que acontece? Aquele treinamento Vai lá e rompe. que eu estava falando com você, basta tocar o sino. Nós, forças especiais, nós temos um objeto que a gente leva durante o treinamento, o GER usa, o BOP usa, é um sino. Começou com o Navy SEAL. Certo. E todo o treinamento, você é obrigado a levar aquele sino, o tripé para colocar o sino. Quando você desiste, você é obrigado lá e tocar o sino. E aí eu fui fazer esse treinamento, só que teve um policial que já escreveu esse livro, parafraseando as frases do Navy SEAL. Nunca toque o sino. Então meu treinamento já é não ao contrário, nunca toque o sino. Basta tocar o sino. Basta tocar o sino. Por exemplo, você está num relacionamento, toca o sino, separa. Não é mais fácil? Você está no emprego, não está gostando? Toca o sino, desiste, sai. Mas tudo tem uma consequência lá na frente. Com certeza. Escolhas fáceis talvez tragam respostas duras. Então, assim, é o que eu falo. Tá dando problema no casamento? Separa. Tá tendo dificuldade na faculdade? Para de estudar. De fazer. Então, assim, é muito fácil você achar a resposta que talvez você quer escutar naquele momento. Hoje as pessoas não estão muito afim de encararem os problemas, né? É muito fácil desistir. Você vê aí o telejornal, por exemplo, quando fala o mercado de trabalho está abundante em empregos, né? Oportunidades de trabalho, coisa que o Brasil historicamente nunca teve. Por quê? As pessoas não estão preparadas para encarar os desafios, chegam lá, é isso, não foi para essa atividade que eu fui contratado, vou sair. Não gostei do ambiente, vou sair. Recebi um feedback não legal, vou sair. A empresa me viu muito bom tecnicamente quer me promover para um cargo de liderança, não quero, vou sair. Justamente, né? Porque o que acontece? Quando você dá
talvez um pouquinho mais de responsabilidade, a pessoa vê aquilo como ofensa. É, E ela fala, eu vou ganhar quanto a mais? exato. Não, Olha você não pelo vai ganhar dinheiro. nada a mais. Por que eu vou fazer isso aí se eu não vou ganhar mais? Por exemplo, no Exército. Quando você entra como soldado E1, você 3 promoções que você não ganha nem $1 a mais. Uhum. Você pode receber ela por tempo de casa ou você por performance, você é promovido mais rápido. Não tem diferença nenhuma de salário. A diferença do Exército é porque quanto mais você se destacar, menos trabalho pesado você vai fazer. Uhum. Então, quando você está no cargo de liderança, você faz menos trabalho manual, porém responsabilidade, relatório, tudo vem na consequência. Então, não existe janta de graça, É isso aí. entendeu? Alguém pagou por aquela janta. É isso aí. Eu vejo as pessoas chegando e falando, não, a janta ela é de graça. É de graça para você. Alguém pagou aquela janta, Sim. entendeu? Até nós temos na infantaria, not any word is free, alô, alô, infantry. No mundo nada é de graça. Nada é de graça. Nada é de graça. É. Alguém pagou por aquilo. É isso aí. E aí o que acontece? No Exército eu aprendi muita coisa, vou te falar de coração. O que eu precisava mesmo, porque eu fui um cara que eu não tinha muita disciplina. Não tinha responsabilidade, vivia com a mãe, confortável, não precisava pagar nada, tinha carro, bons cargos, ganhava muito. Então, assim, é justamente, se não me satisfaz, eu nunca fui mandado embora de trabalho nenhum. Sempre pedia demissão. Sempre pedia demissão. Por quê? Eu tocava o sino. É. Chegava e falava assim, não, não é isso que eu quero. E tem uma coisa no mercado que também é outra coisa que incomoda muito, é as pessoas que chegam, Márcio, você tá ganhando só isso? Isso é muito bom, cara. É. Só isso? Não, você trabalha não. Cara, sai disso aí. Cara, uma coisa que eu aprendi muito na minha trajetória é o custo do aprendizado. Eu já escutei demais essa conversa de não é possível que você, no know-how que você tem, Sim, ganha isso aí de salário, ou é esse que é o montante da sua remuneração. Eu falei, cara, mas aquele ali é um ambiente de aprendizagem para mim sim. e é uma aprendizagem contínua. Todos os dias ali eu estou extraindo alguma coisa para que eu possa levar para minha casa, para que eu possa empreender, para que eu possa fazer o meu planejamento. Não é uma zona de conforto. Eu não estou trocando tempo por dinheiro. Não é Mas isso. Quando você troca tempo por dinheiro, a consequência é essa mesmo. Justamente, você né? vai ser remunerado pelo que você faz simplesmente. Isso aí aconteceu algumas vezes comigo, eu era gerente de TNG no Rio, e tinha na época um gerente de Goiânia, que ele era daqui, nós fomos mandados para lá e recebia um salário, pagava aluguel, e meu salário da TNG do Rio era o pior salário do Brasil. Uhum. Imagina vender roupa de paulista nos anos 90 no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Aí, Já existe um conflito sim, territorial aí. e as pessoas batiam o olho na vitrine dessa loja de paulista. Uhum. Aí, porque era terno, roupa Sim, social. sim. E aí esse cara falava comigo, não, vamos pedir demissão, vamos pedir demissão. Eu inflado, novo, pedi demissão. Passou um tempo, eu entrei em contato com ele. E aí, já saiu da empresa? Não, eu fui promovido a supervisor aqui da área. Olha aí. Eu falei, sério? Ele, fui. Cara, empresa boa, né? Deu oportunidade para mim. Peraí, mas não é a mesma pessoa que estava falando lá atrás. Vamos pedir demissão, vamos sair. Entendeu? Aí você fala, pô, mas é sério? E na época eu fiquei assim, boiando, porque as pessoas chegam, se você tiver, me procura. Aí você fica parado, você procura a pessoa. Logo agora que você foi sair, cara, com o mercado desse jeito, porque você não me falou antes. Não, mas você me falou que era para te procurar. Prepara seu currículo e me manda. Uhum. E a pessoa nem atende seu telefone mais. Esquece, meu Isso até com os amigos. Uma coisa que diferencia o americano do brasileiro nessa parte é o seguinte. Você encontra com um brasileiro, por exemplo, um amigo, você fala, cara, eu estou desempregado. O cara vira e fala, você está desempregado, Márcio? Você faz qual área? Conheço a pessoa, já vou indicar para você, vou fazer isso, me dá seu currículo, que eu vou correr atrás, vou dar um telefonema, eu vou ligar assim aqui, meu primo, isso. Você aceita mudar de estado se o salário for bom? A pessoa pega o currículo, joga debaixo da mesa, não faz nada. Não faz. Aí o americano não. Eu estou precisando trabalhar, ele não te responde nada. Só que ele corre para saber se tem alguma coisa. Uhum. Então, às vezes, esse barulho que às vezes você acha que a pessoa está fazendo, você fala, pô, essa pessoa vai fazer tudo por mim. E não vai fazer. Ela tá te vendo cacarejar demais. Se você está te vendo você como uma pessoa, às vezes, até no mercado, até como concorrente. E o mercado é o seguinte, qualquer área, isso aí eu, com meio século já de existência, todo mercado é o seguinte, uma vez que você afastou um pouco do mercado, para você voltar, fica mais difícil ainda.
o exército, por exemplo, você pode sair do exército durante um período. Quando você entra, você passa por tudo de novo. Treinamento, tudo de novo. Só que quando chega a terceira, você não pode entrar mais. Aham. Então, assim, eu vejo algumas pessoas, tem pessoas que têm idade, que elas podem estar ainda dando tiros, arriscando. Mas às vezes profissionais que às vezes já estão mais maduros, com pouca bagagem, se lançando, se jogando no mercado aí sem preparação nenhuma, sem nada. Ô Kleber, e cara, de um tempo pra cá, é engraçado, né? Hoje eu tô com 44 anos e a cada dia a gente fala, pô, a maturidade podia ter chegado antes, Muito, né? muito. Mas eu digo assim, 80% das pessoas no qual eu me relacionei de relação de amigos, convivência, tal, não digo só as minhas, mas de todos os grupos que eu observo, você pode falar assim, 80 a 90% daquelas pessoas, elas torcem para você dar errado. É que eu falo o seguinte, o ser humano ele quer você muito bem, desde que não melhor que ela. Não, melhor que ela. Exatamente. O cara, a gente estava fazendo a analogia aí das aves, né? Então, já se falou-se muito no mercado aí, né? Do pombo, da galinha, Sim. né? O voo de galinha nunca não é aquele voo perfeito, ela voa, mas cai rápido, tal. O pato que anda feio, Sim. não faz nada certo. E aí teve aquela analogia de muita gente fala sobre águia, mas não sabe nem por quê. Fala assim, Sim. nossa, um olhar de águia. Porque a águia não anda em bando. Não. Ela anda sozinha, né? Ela mira sozinha a presa dela. Ela é a única ave que topa qualquer adversidade do ambiente. Pode chover, pode ventar, ela pode mergulhar, que ela volta lá para cima novamente, né? Ela tem a capacidade de sacudir e subir de novo. E a cada dia que passa, né, cara, eu falo assim, poxa, você tem que realmente escolher quem tá na mesma rota que a sua, Sim. porque não vai. E aí, quando a gente traz aqui para o nosso tema de liderança, a cadeira da liderança é uma cadeira solitária. Sim, com certeza. Por mais que você tenha um time muito bom, você teve lá no combate com uma equipe grande, estava dominando, uma equipe que estava ali de mãos dadas com você, mas é uma cadeira solitária. O exemplo disso, nos Estados Unidos a gente não usa o WhatsApp, Aham. usa o SMS. Sim. Nós tínhamos um grupo de cabo, tinha soldado, que eu fazia parte. Quando eu fui promovido para sargento, passou uma semana e pouco, me tiraram do grupo. Era o grupo que a gente saía, o grupo que a gente tinha atividades finais de semana, que mandava piada, que mandava às vezes um bom dia, espiritual, alguma coisa. Falei, pô, mas me tiraram do grupo por quê? Aí eu procurei e falei, pô, mas tirar do grupo ali? Agora você é sargento, meu amigo. Tchau. Esse papinho aqui não é para você mais, não. Porque quando um praça abaixo de sargento vai conversar com o sargento, ele tem que conversar com a mão para trás. É justamente para mostrar hierarquia, como prestar continência. Ele Sim. conversa com o superior com a mão para trás. Eu lembro que alguns amigos meus chegavam e não colocavam a mão para trás. Por quê? Ele é meu amigo. Aí eu olhava bem nos olhos, qual a parte de colocar a mão para trás que você não entendeu? Aí você já não era visto como amigo mais. Aham. Por quê? Eu poderia muito bem falar assim, não precisa. Aí um superior passa e vê aquilo como um ato, como eu estou fraquejando, como estou mostrando muito ameno para meu liderado. E aí existe toda essa parte de você assumir um cargo, você vai ter que assumir as responsabilidades e as consequências. E aí aquele ato de você falar, não, comigo conversa de qualquer jeito. Você falou, águia voa com águia. Soldado tem que andar com soldado, cabo anda com cabo, sargento anda com sargento. É isso. Porque, por exemplo, eu faço uma piada com você fora do serviço. Eu sou sargento, você é soldado. No outro dia você se sente no direito de fazer a mesma piada comigo, só que na frente de todo mundo. Exatamente. Nem todo mundo entende hierarquia. A pessoa está comigo, é meu amigo, amanhã eu posso chegar atrasado. Eu acho que, por exemplo, tem uma linha tênue entre você estar com as pessoas que você trabalha e como se diz, e se tornar uma delas novamente. Porque até teve uma menina que foi bem polêmica, ela falou que você não deve se envolver de jeito nenhum com colaboradores, você não deve tratar colaboradores bem. É ser meio radical, mas eu já tive grandes experiências, de tratar muito bem, abrir e depois ser prejudicado com isso. A pessoa, inclusive assim,
Trabalho simples, a pessoa, não, ele aí é desse jeito, não preocupa não, ele não vai reclamar não. Aconteceu isso comigo em uma das empresas que a gente tem, né? Você sabe que eu e a Estela, a gente, nos últimos 5 anos, caiu numa linha empreendedora muito grande. Hoje nós temos aí 4 empresas, mais uma delas no qual até você é nosso cliente. Tinha uma pessoa que a gente tinha uma relação, lá a relação ela é muito familiar, muito legal, muito amigável, de muito respeito, mas tem uma relação boa, e uma das pessoas que não tinha um bom comportamento, ela enchia o peito para falar assim, o Márcio nunca vai me demitir. Sim. Cara, e a minha decisão no dia que eu tive que E demiti-la... você não demitiu ela? Ela se demitiu. Ela se demitiu. Sim. Nós demos vários feedbacks ao longo do caminho, mas ela era convicta que eu nunca teria coragem de fazer isso, e eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso depois. Sim. Mas é a hora que é justamente o que você está falando. Cara, eu sou o dono daquilo ali, eu sou o empresário, o negócio toca conforme eu orquestrar. Não é quem está ali na minha equipe que compõe excelente que vai orquestrar o negócio, porque na hora que não der certo, quem vai ter que assumir a direção sou eu, né? Vai quebrar, vai vender mais, vai vender menos, sou eu E que quem tô vai ali. pagar as contas no final vai ser você. Exatamente. Aí quando você tem os olhos de dono, ou de empreendedor, ou de gerente, um cargo de liderança, você tem que olhar como se fosse tudo seu. Eu vejo pessoas que, tô nem não, vai pegar um guardanapo, pega 5, 6, joga no lixo. Vai pegar um copo descartável, joga o descartável no lixo, em vez de levar o próprio copo. São pequenas ações que você vê que aquela pessoa não está olhando aquilo como se fosse dela. Perfeito. E você vê numa pessoa quando ela entende que aquilo é dela. Você fala, pô, aquilo ali é uma pessoa que eu posso confiar. Agora, se a pessoa usa aquilo, não é meu mesmo, você vê muito assim, igual, por exemplo, estou fazendo a reforma de uma das minhas casas, cara, os caras simplesmente não dão descarga, deixam tudo sujo. Isso E eu falo, será que na casa dele ele faz isso? é brincadeira, né? Você entendeu? Então, assim, aí você entende, você vê ali facilmente quem está apto a fazer parte de um grupo de líderes ou quem para sempre vai ser liderado. No exército você vê pessoas que, no exército, na polícia militar, em todas as coisas, a pessoa entrou soldado e vai morrer soldado. E para ela tá legal. Sim. Para ela tá legal. Agora, será que para a família dela tá legal? Será que ela não poderia levar um sustento melhor? Será que ela não poderia agregar mais, deixar um legado melhor? Porque ela simplesmente aceitou ser soldado? Sim, perfeito. Entendeu? Essa sede, assim, eu acho que igual, por exemplo, eu sempre tive essa necessidade. Hoje, por exemplo, eu entendo que eu não quero hoje aparecer como líder, eu quero ser líder. Quando eu era mais jovem, não vou mentir, eu queria ser líder para ser visto lá no pedestal. O cargo, né? Você queria ser ali e tal, eu sou. Hoje não. Hoje, inclusive, várias situações, a pessoa fala, você como... Não sou nada, eu só vou lá, faço minha função, sou legendários, você vir em São João del Rei agora. Amanhã, né? Tô indo para São João del Rei lá, subir a montanha, Perfeito. a serviço legendário 01. Boa. E aí eu vou, pessoal, mas você é líder lá? Não, eu só vou lá para servir. E aí eu sirvo e vou embora. Não é o momento de ser líder ainda lá. Então, assim, algumas pessoas não. Elas querem ser líder simplesmente para estar no pedestal. E quando estão lá em cima, não sabem o que fazer. Isso aí. A sede é tão grande, eu quero ser o diretor, eu quero ser o empresário, o supervisor, eu quero ser isso. Quando tá aí? Aí a pessoa pega e fica assim, o que eu vou fazer aqui agora? Exato. Aí ela não é respeitada pelos liderados, ela não é respeitada por quem colocou ela lá, por os empresários, se ele não é dono, é apenas um líder, e simplesmente qual o destino dela? Ser extraído da posição. Claro. As pessoas têm uma expectativa de qual é a entrega que vai vir ali agora, né? Pessoal, eu e Kleber, nós estamos armando um grande evento aqui em Belo Horizonte. Vai dar um spot pro pessoal já? Vamos já dar um spoiler. Eu e Kleber, nós estamos armando um grande evento aqui em Belo Horizonte, aonde nós vamos trazer todos os temas aí de gestão empresarial, cultura, liderança. E aí, nós vamos construir um mega encontro presencial, sei lá, vai crescer tanto que nós vamos abrir participação online. Mas o bacana é que nós vamos, no Márcio tem toda a experiência dele, e eu vou trazer o mundo militar para o mundo corporativo. Vamos trazer um paralelo, que você vai entender que vivências, coisas na prática, tem muito treinamento que você vai hoje, você sai de lá, aprendi muita coisa, mas não tem nada que você usa no dia a dia. Aí passa 15 dias, você nem lembra o que você aprendeu lá. Eu e o Márcio, nós estamos preparando algo que você vai ter o dever de casa, que no outro dia você já vai começar a colocar em prática.
Não é algo que eu vou ter que ter 10 apostilas, não. No outro dia, cara, minha vida vai ser diferente. É isso aí. Os resultados vai consumir, na mesmo dia você vai falar, minha vida mudou. Perfeito. E assim, se eu tiver errado o que eu tô falando, a gente devolve o dinheiro, eu devolvo meu cargo, não tem problema nenhum. Isso eu tenho convicção. Exatamente. Ô Kleber, faz um jabá aí do seu portfólio. Hoje você é palestrante, mentor. Desculpa, palestrante e mentor. Fala um pouquinho aí do que são as entregas de cada produto, né, dos encontros que você faz aí com a sua turma. Ô Márcio, o que aconteceu muito, até eu entender o que estava acontecendo comigo, porque eu comecei a voltar para o Brasil em 2017, 2018, 2010, 2011, nós começamos a fazer os primeiros trabalhos juntos. Sim. E quando eu fui sair realmente da área, porque hoje eu trabalho para a Fórmula 1, eu sou consultor de segurança da Fórmula 1. Sim. México, São Paulo, os outros grandes prêmios. Quando eu fui para o lado corporativo, eu tinha muito para entregar. Só que as pessoas faziam, e até fazem até hoje, a leitura só do militar. Eu me apresentava, às vezes, com a rede social, muitas coisas relacionadas ao exército. Então, quando as pessoas viam, falavam assim, ó, ele dá o quê? É instrução de tiro? Ele faz o quê? Treinamento de segurança patrimonial? Então, eu mesmo estava me vendendo da forma errada. Perfeito, perfeito. Aí, o que acontece? Por exemplo, quando você vai pegar uma palestra, um treinamento do Bernardinho do vôlei, será que você vai aprender a jogar vôlei? De forma alguma. O que ele mais fala é até de cultura. Justamente. Então, aí até eu começar a entender que o meu produto era excelente, mas estava com a capa errada, porque talvez eu estava muito engessado com militarismo, muito orgulho, muito... Cara, eu sou sargento do Exército dos Estados Unidos, sou graduado em marketing, tenho experiência no mercado, só que eu apresentava um produto com a embalagem errada. E hoje já palestrei para Microsoft, Scania, Vale, grandes empresas, e as pessoas falam, cara, onde você estava no mercado que eu não tinha te encontrado? Aí hoje, com a ajuda do Márcio, nós estamos criando uma nova embalagem dos treinamentos, entendeu? Para as pessoas entenderem que elas vão ter um desenvolvimento não só profissional, como social, familiar e espiritual. Porque são os pilares que hoje fazem o profissional ou a profissional líder no mercado. Porque principalmente o espiritual, hoje nós estamos vivendo uma carência grande do espiritual. As pessoas conquistaram tantas coisas, conquistaram carros, aviões, posição, fama, e as pessoas estão vazias. Mas por quê? Elas se distanciaram do que nossos pais faziam. Nossos pais, eles tinham aquela temência a Deus, eu não estou falando de religião, e elas se sentiam encorajadas quando a coisa acontecia. Sempre falavam assim, graças a Deus. Nós estamos com uma geração nova, eles não falam graças a Deus. Tá afastado da religião. Entendeu? Isso assim. Então esse treinamento eu acho que é bacana, que nós estamos colocando numa nova roupagem, as pessoas vão entender o que vai ser entregue, as pessoas a qual eu já treinei sabem disso, entendeu? Tem os 6Ds do desenvolvimento, que é muito bacana, que trazem na prática como se tornar um líder, e principalmente assim, um cidadão melhor. Sim. E aí vai ser uma surpresa bacana. Excelente. Pessoal, quando a gente fala de liderança, não é a cadeira de liderança, né? É o que nós falamos o tempo todo, não é desenvolver você para ocupar um cargo de gerente, diretor, CEO, não é isso. Liderança, ela tá na nossa vida a todo momento. Como um pai, toda como hora. um marido. Toda hora como um você filho. lidera, toda hora você toma decisões. Agora, qual é o melhor caminho da decisão? Qual é a melhor forma de liderar? É uma liderança compartilhada? É uma liderança colaborativa? Né? A cada ambiente que você está ou a cada situação, você lidera de uma forma diferente. E ser liderado também, porque é interessante, porque se fala muito de treinamento de liderança. Mas quando você está fazendo um treinamento de liderança, você tem que entender que você vai ser liderado também. Exatamente. As pessoas acham que eu vou fazer um treinamento de liderança que eu vou estar aqui e todo mundo vai estar aqui abaixo. Não, vai ter sempre uma pessoa acima de você. Ah, eu sou isso, vai ter alguém acima de você. Aquela velha história. Você compra hoje uma Ferrari, o cara vai parar a Lamborghini do seu lado, você compra uma Lamborghini, um cara vai ter um jato. Então vai ter sempre alguém superior. Então você tem que entender que quando você vai para um trabalho de treinamento de liderança, você está sendo treinado para ser liderado também. Perfeito, exatamente. E é algo que às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero fazer um treinamento de líder porque ninguém vai mandar em mim mais.
Meu Deus. Meu Deus. E o quanto é importante a gente se preparar, né? Estar preparado para receber um feedback duro, mas mais do que isso, porque quando a gente fala assim, receber um feedback mais duro, é muito se colocar na posição de liderado, né? Sim. Agora, eu vejo que hoje a posição de liderado, o que mais a pessoa precisa ter é a capacidade de também confrontar construtivamente. Sim. Né? Ó, líder, é o que você deu de exemplo lá na sua trajetória, fora lá como combatente lá de guerra, né? Lá no exército. Sim. Fala, cara, beleza, você tá na posição de liderança, mas quem sabe se você tentar tal alternativa? Quem sabe se você usar esse equipamento aqui, né? É uma forma de confrontação. E eu no exército, por exemplo, você não precisa usar muito dedos para mandar uma ordem. Você Exato. manda e ela vai ser executada. Quando eu saí do exército, eu estava muito lecionado a isso. Porque no mundo corporativo você tem que usar até as palavras que você vai usar com a pessoa. Aham. Depende de se você usa uma palavra, eu acho até legal. Nem meu pai falou assim comigo. Assédio. Entendeu? Você não vai falar isso comigo, não. Hoje até elogiar era difícil. Entendeu? Sim. Elogiar, você dá um feedback positivo. Eu sempre aprendi que você corrige no particular e dá o feedback positivo em público. Mas até isso você tem que ter medo hoje. Exatamente. E assim, esse treinamento vai ser bacana que as pessoas vão entender na prática como tomar essas decisões. Perfeito. Ela vai poder pegar e não vão aprender com a gente, elas vão compartilhar com a gente esse tipo de situações que você, na vida, o que eu faço? O que eu faço como filho? O que eu faço como pai, como marido? E aí, nada, como nós dois, como pais, maridos, empresários, Sim. graças a Deus, bem-sucedidos em todas Sim. as áreas, estamos aprendendo mais. Sim. Mas o que a gente vai guardar isso pra gente? De forma alguma. Acho tem que colocar pra fora. Tem que colocar pra fora, tem que compartilhar, que eu acho que o principal egoísmo da pessoa, eu cheguei até aqui. Eles que aprendam a chegar até aqui. Cria a sua trajetória, né? E não é. Eu posso encurtar o seu caminho. Encurtar o seu caminho, e principalmente o seguinte, se amanhã você for melhor do que eu, parabéns. Excelente. Eu quero isso. Eu quero que a pessoa que esteja no nosso treinamento, daqui 5 anos eu sento numa cadeira para ser treinado por ela. Exato. Nós não tenho esse ego, mas eu quero mostrar o caminho, ter a bússola. A bússola, o norte vai ser esse. Segue isso. E tem grandes profissionais, grandes pessoas que estão sem essa bússola hoje, Márcio. É isso aí. E nós vamos trazer essa bússola para a pessoa. Perfeito. Ela vai entender que o norte é ali. Perfeito, Kleber, cara, maravilhoso. Acho que já temos 1 hora de conversa já aqui, passa rápido. Dá para ir mais, hein? Teria a tarde inteira para conversar. Eu quero que você fale aí para as pessoas aonde que as pessoas podem te encontrar, pode ver um pouco mais do seu conteúdo, e deixa aí os seus recados finais para que a gente certamente construa aí uma grande comunidade e certamente já nós vamos entregar um grande evento aí para os empresários, para quem quer se desenvolver, né, para um grande público que vai estar com a gente aí. Márcio, hoje você encontra nas redes sociais Sargento Serpa, o site está em andamento, inclusive a novidade, o livro está em andamento agora, nós estamos escrevendo meu livro agora. Isso aí. Nós estamos na dúvida ainda se realmente vai ser Basta Tocar o Sino ou Na Guerra é Melhor. O título está entre esses dois, eu vou até pedir o pessoal para me ajudar. Legal. Mas Sargento Serpa, o site não está pronto ainda, mas no Instagram você encontra, Facebook, LinkedIn, você vai encontrar. E assim, é algo que você vai entender o que eu estou falando a respeito de diversidade de informações. Pô, mas Sargento Serpa, mas não estou vendo nada aqui de militarismo desse cara. É justamente isso. Porque o título de sargento foi onde me levou a essa cadeira aqui. Então eu não posso tirar ele de mim. Sou um sargento do Exército dos Estados Unidos, condecorado inclusive pelo Barack Obama. Mérito. Então assim, eu acho que eu não posso tirar esse título. Mas eu também não quero engessar os sargentos trazendo para o mundo militar. Isso aí. Então eu espero Meu vocês. Amigo, muito obrigado por hoje. Muito obrigado. Cara, eu estou muito orgulhoso da gente. Tá com gostinho de segunda parte. Tem muita coisa para falar, Então, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Sensacional. Eu não quero estar longe de você, eu já te falo isso há muito tempo, a gente vive fazendo algumas coisas juntos aí, e certamente nós vamos criar bons produtos daqui para frente. Cara, quero te agradecer demais. Valeu demais. Isso aí. Thank you, Trooper. Valeu, até mais, até o próximo.